ajudar lá, aquela criançada lá, precisando muito. Vocês viram, quem assistiu o vídeo domingo passado. Amados, eu estou pregando uma série de mensagens sobre despertamento e envolvimento da igreja, e a ideia é, uma igreja centenária, agir e viver e representar a sociedade, uma igreja verdadeiramente centenária. Uma igreja do Senhor, não uma igreja apenas uma igreja grande, uma igreja bonita, uma igreja que tem um trabalho com crianças, que tem trabalho com jovens, que tem, mas uma igreja séria, uma igreja adulta, uma igreja, simplesmente igreja, uma igreja do Senhor Jesus. Então eu estou pregando, eu tenho economizado a questão da introdução, porque estou dando sequência a uma série de mensagens, tá? E hoje então eu quero, continuando, falar sobre as manifestações da carne e o fruto do Espírito, tá? Precisamos levar isso muito a sério. Aí, quando eu estiver apresentando para vocês o texto e conversando com os irmãos, alguém pode dizer, mas o senhor já o senhor já pregou esse sermão aqui, e já preguei sim, posso ajudar você, inclusive, foi no dia 8 de setembro de 2010, tá? 8 de setembro de 2010 eu preguei essa mensagem aqui, mas há 23 anos se passaram e a gente precisa tratar desse assunto outra vez, ok? Gálatas capítulo 5, versículos 16 até o versículo 25, nós temos orientações do apóstolo Paulo, que também lá naquela ocasião já se importava com esse assunto, já usado pelo Espírito Santo, enviava uma carta a uma igreja tratando desse tema que vamos tratar aqui. Então é a palavra de Deus e é para todos, para todos os tempos. Ah, mas o senhor já pregou? Preguei sim, há 13 anos atrás, mas o nosso auditório é outro. Nosso auditório é outro, tá bom? Muita gente ainda permanece, mas gostaria de frisar isso. Gálatas capítulo 5, versículos 16 diante, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo também repetia sermão, está dizendo, já disse, já preguei isso para vocês, já escrevi isso para vocês antes, Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Tá? Então, um texto muito claro, explicadinho, a gente não tem que explicar muito essa passagem bíblica, porque ela fala por si só. Tá? Eu terminei hoje a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estou fazendo com os irmãos a leitura da Bíblia toda e pretendo receber um certificado, inclusive, vou receber um certificado por ter lido a Bíblia toda esse ano. Mas estou lendo não só por causa do certificado, que vai ser importante para mim, mas porque eu participei com vocês, eu estive unido, junto com vocês, participando de um evento. Isso para mim é valioso. Mas tenho feito essa leitura, porque me alimenta, tá? E a igreja deve estar no Evangelho de Marcos. Eu já estou um pouquinho mais adiantado e hoje eu terminei a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E no início da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre que na igreja, na membresia da igreja, há dois tipos de crentes, dois tipos de cristãos. Os crentes carnais e os crentes espirituais. Tá? Então, ele trata desse assunto, ele gasta tempo, ele investe tempo nessa matéria, ele procura orientar a igreja a respeito desse assunto. Então, ele diz, como crente carnal, se conhece um crente carnal, você pode se autoavaliar, você pode concluir, lendo essa passagem, se você é um crente espiritual ou um crente carnal. Tá?
Então, só para ajudar, né, ele fala sobre a questão do fruto do Espírito, e é uma maneira muito interessante da gente compreender bem o que Paulo quer dizer para nós. Eu trouxe para vocês algumas colocações. O fruto do Espírito é a evidência da presença do Espírito na vida do crente. Então, quando Paulo diz lá sobre o fruto do Espírito, ele está falando sobre aquilo que evidencia que Cristo está naquela pessoa, que o Espírito Santo habita naquela pessoa, que aquela pessoa está agindo de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito é o resultado da união com Jesus Cristo. Tá? Então, por você estar em comunhão com Cristo, você produz um fruto. Tá? E esse fruto se manifesta assim, nós vamos ver, né? É também o que evidencia o crescimento espiritual do crente. Quando uma pessoa nota que naquela pessoa se manifesta aquela qualidade de fruto, a pessoa pode chegar à seguinte conclusão em relação àquele testemunho: essa pessoa está crescendo espiritualmente. Eu estou crescendo espiritualmente, você está crescendo espiritualmente. Quando eu me converti, tinha muito ainda do velho homem, você também, a antiga natureza. Estamos crescendo, estamos num progresso. Tá? Eu me lembro que eu aprendo muito com meu irmão mais velho, meu pastor, inclusive, pastor Arildo, e um dia ele foi perguntado, era seminarista ainda, e um rapaz perguntou para ele, colega de seminário: você já está chegando o dia da ordenação? Você tem algum plano para pastorear alguma igreja? Já tem algum convite? Você quer pastorear uma igreja grande ou uma igreja pequena? Quais são os seus sonhos? Ele disse assim: não me importa, não me preocupe se vai ser uma igreja grande ou pequena, eu quero pastorear uma igreja em crescimento. Eu guardei isso, eu aprendi isso. Eu quero pastorear uma igreja em crescimento. Se ela tem muitos membros ou poucos membros, não importa, está crescendo. Só que o crescimento da igreja, ele é consoante o crescimento dos indivíduos daquela igreja, dos membros daquela igreja. Somos nós, é o nosso crescimento que diz que a nossa igreja está crescendo, está avançando para a glória de Deus. Então, o Espírito Santo produz o fruto para reproduzir Cristo no crente. Isso é fruto do Espírito, ele está atuando. O fruto do Espírito são qualidades de Cristo no crente, é a capacitação do crente para a vida cristã. Para a vida cristã, não é para fazer coisas, isso aí seria os dons espirituais. O fruto do Espírito Santo é uma qualidade, é para dizer se você é ou não um verdadeiro cristão, é um verdadeiro crente. O fruto da vida do crente glorifica Jesus. Quando o fruto do Espírito se manifesta, então eu estou glorificando a Cristo. Por quê? São as marcas de Cristo em mim. Tá? É por isso que o crente deve buscar encher-se do Espírito. Quanto mais ele é cheio do Espírito Santo, mais se vê Cristo nas ações daquela pessoa. As marcas de Cristo, os ensinamentos de Cristo, os mandamentos de Cristo. Aquela pessoa é um retrato de Cristo. Ela representa Cristo por onde passa. O seu testemunho diz que aquela pessoa é cristã. Diz que aquela pessoa é cristã. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão disso. Deve ser um desejo ardente de cada um de nós buscar esse crescimento. A Bíblia fala sobre o dom do Espírito, que foi a dádiva, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, tá? Fala também sobre os dons espirituais, que é a capacitação que Deus, através do Espírito Santo, concede aos membros da igreja para a edificação da igreja e para a realização da obra. Mas também a palavra fala sobre o fruto do Espírito que se manifesta, que são essas qualidades do crente, está mais ligado ao caráter do cristão do que às suas ações. Tá? E o apóstolo Paulo, ele tratando desse assunto, ele vai traçar também o perfil do crente carnal, daquele crente que não está reproduzindo a vida de Jesus na sua vida, através do seu testemunho. Tá? Ele vai dizer lá que é uma criança em Cristo e por isso está sempre precisando de leite espiritual. Olha, eu queria tratar vocês com arroz, feijão, ovo frito, sei lá, mas vocês estão exigindo, eu estou tratando vocês como uma madeira. Eu estou cuidando de rudimentos da fé, tratando de coisas simples, porque vocês não estão crescendo espiritualmente, tá? Não estão crescendo espiritualmente.
Depois do culto nós vamos ter mocotó. Mocotó é pesado, né? É pesado. Não é para qualquer um, não. Pois é isso que Paulo estava dizendo. Eu quero tratar vocês com alimentação substancial e vocês não estão permitindo. Tá? Então, o crente carnal, ele se apresenta como uma criança espiritualmente. Tá? Anda segundo a carne, por isso não está agradando a Deus. Né? Não tem vida de oração, isso é um aspecto, né? É um sinal. Não tem amor pela palavra. Não tem amor pela palavra. Tá? Às vezes lê a Bíblia porque está todo mundo lendo. Eu vou na igreja, o pastor vai ler um texto, então eu leio. Mas não, a Bíblia é para ser estudada diariamente, consultada diariamente, obedecida, crida diariamente. E o cristão carnal, ele peca nessa questão. Ele não tem amor à palavra, né? Ele não testemunha de Cristo habitualmente. Não fala de Jesus para as pessoas. Não significa muita coisa para ele. Eu já estou salvo, vou para o céu. Mas vai para o céu e não leva ninguém. Isso é um traço da carnalidade. Tá? Então, não testemunha de Cristo, não pensa nas coisas celestiais, está sempre ligado nas coisas terrenas, no mundo, que o mundo pode te oferecer, o que ele pode conquistar amanhã, o dinheiro, o salário que ele pode conseguir maior, e tal, uma casa nova, um carro novo, e mais faculdade, e colocar os filhos no melhor estudo, melhor instrução. Só pensa nessas coisas, tudo é maravilhoso e necessário. Mas o verdadeiro cristão, ele permite que haja um equilíbrio entre os bens materiais e os bens espirituais. Tá? Então, o cristão carnal, ele não pensa nas coisas celestiais, ele não pensa no mundo por vir, ele só está preocupado aqui e agora. Tá? Na verdade, de acordo com o apóstolo Paulo, ele ainda não morreu para o pecado. Ainda não morreu para o pecado. Está sempre sujeito e ali instigando Satanás. Eu tinha um professor no seminário que dizia: tem crente tão fraco, tão carnal, que ele não precisa do diabo ficar tentando ele, não. Ele pega um tridente, fica: vem diabo vem me tentar, está querendo dar uma caidinha hoje, né? Queria dar uma caidinha hoje, me ajuda aí. Tem cristão assim, que tenta o diabo. Né? Que tenta o diabo. Então, esse cristão carnal, ele não se consagra a Deus, ele não se preocupa com o seu crescimento espiritual. E outra coisa que esse cristão não tem, ele não tem alegria da salvação. Ele não sente prazer. Domingo passado, quem ouviu o Ian domingo passado aqui? Hein? Levante as mãos. Que sermão, hein? Que mensagem. Fui pregar fora, fui fazer um casamento lá em Cabo Frio, retornei e estava muito cansado, irmãos. Eu falei assim: olha, eu vou para casa, e participei de casa. Liguei lá meu celularzinho, e assim, que mensagem maravilhosa, falando sobre o prazer, liberdade para adorar, de sentir prazer em estar na presença de Deus, não servir a Deus por obrigação, mas por prazer mesmo. Né? Porque Deus é a nossa melhor herança, como diz lá o salmista no Salmo 16, né? Tenho posto no Senhor toda a minha confiança, né? Ele é a minha melhor herança, coube-me uma formosa herança. Então, esse prazer, o crente carnal não tem. É muito rabugento, é muito reclamão, está sempre na contramão, tem sempre um problema, está sempre vendo erro nos outros, sempre criticando, né? Mas o perfil do crente espiritual já é totalmente diferente. E o apóstolo Paulo vai, para ajudar a gente, ele vai escrever o perfil. Ele vai dar nomes, né? Interessante que uma coisa que a gente pensa quando é o fruto do Espírito, quando ele fala assim, amor, alegria, paz, a gente pensa em frutos no plural, mas ele não fala frutos no plural, ele fala sobre fruto no singular. Então, esse fruto se manifesta de muitas formas, de muitas maneiras, né? Então, eu estava um teólogo comentando isso aqui, ele disse, é como se fosse um cacho de bananas. O produto é um só, banana, mas tem várias bananas.
Uma banana paz, uma banana alegria, outra banana gozo, outra banana benignidade, vocês estão entendendo? Mas o fruto é um só, porque é resultado do mover de Cristo. Então nós não produzimos frutos, nós produzimos um fruto e esse fruto se manifesta de muitas maneiras diferentes. Gálatas 5, versos 22 e 23, então Paulo nos ajuda. E mais, o fruto do Espírito é, 2 pontos. Então ele começa falando sobre, amor. Primeiro fruto, primeira manifestação é amor. Por quê? O amor, nós sabemos, é a base de todo relacionamento perfeito, no céu e na terra. O pai ama o filho, e o filho ama o pai, e por isso obedeceu, e veio a este mundo, e morreu pelos nossos pecados. Então há amor no céu. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, neste mundo, há amor também para eles. Então a igreja é formada por pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas, que amam o próximo como amam a si mesmos. O Senhor Jesus ensinou isso, e João escreveu lá no seu Evangelho, capítulo 13, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso caracteriza um cristão espiritual. O amor. Se você ama, então significa que o Espírito Santo está em você. Uma outra manifestação do Espírito, ele chama de, ali está gozo, na minha tradução está alegria, tá? Verdadeiro prazer de ser crente, prazer de ser cristão, prazer de pertencer a uma igreja, prazer de se reunir e cantar com os irmãos, prazer, verdadeiro prazer. Isso é fruto do Espírito. É um profundo regozijo no coração, é uma satisfação por ser do Senhor, por estar em comunhão com o Senhor, é uma satisfação que ninguém tira de nós, ninguém tira essa alegria de nós. Depois, uma outra manifestação, o apóstolo Paulo vai chamar de paz, uma atitude de serenidade, calma, tranquilidade, mas muito mais que isso, um estado de espírito prazeroso, tranquilo. Você está diante do Senhor. Como é que é? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então, a paz que o mundo dá é diferente da paz que Cristo dá. A paz que eu dou para vocês é diferente da paz do mundo. A paz do mundo, digo isso aqui para vocês constantemente, está lá no dicionário de língua portuguesa, paz, vai lá no verbete, paz, ausência de guerra, para começar. Ausência de guerra. Mas a paz que Cristo dá é apesar das guerras, apesar das tribulações. A mesma coisa vale para a alegria. Apesar do luto, apesar da dor, nós estamos felizes em Cristo Jesus. Somos dele, pertencemos a ele. Então essa paz também, ela é duradoura. Ninguém tira essa paz de nós. Nada, circunstância alguma vai nos afastar dessa paz. Depois ele vai falar sobre a longanimidade. Longanimidade significa exatamente isso, longanimidade. Tá? É a capacidade de ser paciente na provação. Tá? A capacidade de deixar o Espírito Santo agir. De, antes de tomar uma decisão, refletir primeiro. Praticar isso. Uma pessoa longânima, é o contrário da ira, da irritação, da pressa, tá? Da agitação. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Eu quero isso para mim, uma neta Maria estava assistindo o batismo do primo, o Pedro. Ela estava sentada ali com a mãe, e no que o Pedro desceu e eu batizei, ela virou para a mãe e disse: quero isso aí para mim. Quero isso aí para mim. Pois é, eu quero essa longanimidade para mim, irmãos. Eu quero essa paz para mim. Você não quer, não? Eu quero essa alegria, esse gozo. Eu preciso disso, nós precisamos disso. Uma outra manifestação do Espírito é a benignidade, amabilidade, compaixão, brandura. Então, uma pessoa benigna. Aí depois ele fala sobre bondade, parece que é a mesma coisa, porque é o mesmo fruto. Mesmo fruto. Tá? A bondade está mais ligada à generosidade em ação. A prática da bondade, a prática da generosidade. E o cristão, ele sente prazer nisso.
Quando ele contribui para um trabalho, ele o faz de maneira generosa, ele sente prazer em contribuir, entregar um dízimo. Né? Quando ele preenche lá um cheque, não existe mais cheque, não existe. Hein? Quando ele faz um Pix, né? Ou quando ele passa lá na maquininha, ele sente prazer. Hoje eu recebi lá no meu WhatsApp, lá uma pessoa que manda para mim, que fez um depósito lá, né? E é para mandar para o tesoureiro, né? Mas eu vejo lá e agradeço a Deus. Por que faz isso? Por prazer. Dá prazer. Tá? Prazer mesmo. Então, bondade, fidelidade é outra manifestação do Espírito, de acordo com o apóstolo Paulo. Essa fidelidade, irmãos, ela é a qualidade, né? É a qualidade que torna uma pessoa digna de confiança. Isso é fruto do Espírito. Torna você digna de confiança. Pode confiar, essa pessoa, posso confiar nela. Ela deu a palavra, pode ir junto, pode fazer. Ela é crente. Ela é crente, ela é cristã, né? Isso é tremendo. Você sabia, irmãos, que o crente que dá bom testemunho é como se tivesse uma carteirinha que abre portas? Abre portas. Abre portas. Tá? Existem pessoas... Eu fui numa comemoração daquela rede... Eu não sei se tem ainda Impecável Maré Mansa. É tão antiga. Ainda existe essa loja? Impecável Maré Mansa. Eu comprava os meus ternos lá, né? E tinha um vendedor lá que me enrolava sempre, né? Ele chegava lá, eu colocava o terno, se o blazer estivesse apertado demais, ele dava um jeito, né, de puxar para trás meu cinto assim, né? Aí se tivesse apertado, ele chegava atrás e puxava assim, apertava por trás do cinto. Eu estava sempre bem na fita, então estava sempre comprando com ele. Mas todos os anos ele fazia uma comemoração lá, um churrasco, final de ano, com todos os funcionários. E chegando lá, conversando, né? E ele disse: olha, faz parte do currículo para eu contratar. Se é cristão, já tem 50% de chance de ser contratado. E ele não era cristão. Ele falou assim: são os melhores funcionários que eu tenho. Os melhores funcionários. Vejam bem, irmãos, uma empresa, né? Mas se chega um cristão lá e se manifesta como um crente carnal, qual vai ser o testemunho? A pessoa muda de ideia. Não, eu gosto de trabalhar qualquer um, menos crente. Crente dá trabalho. Tem gente que fala isso, lamentavelmente, por causa de mau testemunho de algumas pessoas. Então, essa fidelidade, a qualidade que torna uma pessoa digna de confiança. Mas o apóstolo Paulo fala também sobre mansidão. Tá? Mansidão é a união da força e da humildade. União da força e humildade. Depois ele vai falar sobre temperança, domínio próprio, tá? Sobre domínio próprio, isso tem tudo a ver, tá? A expressão domínio próprio é a mesma expressão para um animal domado. Um animal que foi domado, né? Então, o cavalheiro, ele monta no animal, se ele é domado, ele só dá o sinal, ele não precisa de chicote, ele não precisa de espora, porque aquele animal é domado. Esse animal sente prazer em carregar seu dono, e o dono sente prazer em ter aquele animal como seu. Tá? Então, é domado, domínio próprio, mansidão. Tá? Então, nós somos domados pelo Espírito de Deus. E Ele nos conduz, fica mais fácil. Nós não precisamos de cabresto, nós somos livres. As crianças cantaram isso hoje aqui na IBF, ontem e hoje, tá? Nós somos libertos por Jesus Cristo. Mas eu preciso terminar, tá? Tudo isso é resultado da presença do Espírito Santo em nós. Concluindo, precisamos, irmãos, nós devemos avaliar a nossa vida cristã, para ver se nela estão as manifestações da carne ou fruto do Espírito. Se você, meu irmão, minha irmã, não faz isso, você que está em casa, se você não faz esse exercício, você não está vivendo como uma verdadeira cristã. O cristão, ele precisa fazer esse check-up constantemente. Será que o meu testemunho, será que a minha vida está dizendo para as pessoas, comunicando que eu sou um crente espiritual ou sou uma farsa? Né?
Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja, são verdadeiras pessoas endemoniadas. Mas que isso, pastor? Não, perdão, mas é verdade. Eu quero perguntar para vocês, eu ouvi essa semana de um pastor que estava pregando, presbiteriano, que eu tenho uma admiração muito grande. Ele estava dizendo sobre pessoas endemoniadas no convívio do povo de Deus. E ele fez uma pergunta: quem mais prejudicou? O endemoniado gadareno? Babava, batia, nada segurava, e blasfemava e vivia escondido. Quem mais causou prejuízo? Ele ou Judas Iscariotes? Judas Iscariotes nunca babou, nunca xingou um palavrão com Jesus, mas sempre esteve lá, no meio. Ele pergunta: quem mais causou prejuízo? Judas. Nunca babou, nunca rolou, nunca veio aqui na frente xingar pastor, xingar Jesus, nunca. No dia que ele simplesmente chegou a hora, ele chegou lá, saiu, foi lá e entregou Jesus, traiu Jesus. Então, eu preciso tratar desse assunto, tá? A gente precisa tratar desse assunto. Isso é um assunto muito sério, irmãos, e precisa de tratamento especial, né? Se você é um crente em Jesus, mas em você não se vê o fruto do Espírito, então você é um crente carnal. Eu sou um crente carnal se ajo dessa maneira. Não tem como fugir dessa realidade, tá? Então, nós precisamos orar por esse assunto, pedir perdão, buscar conserto com o Senhor, clamar por misericórdia. O Senhor nos atende e comece tudo de novo. Tá? Você não foi salvo por Jesus, meu irmão, minha irmã, para viver dessa maneira, como se estivesse sem Jesus. Nós somos salvos por Jesus para estarmos com Ele, para que o Espírito dEle esteja em nós, colocando em evidência o fruto espiritual, né? Então, nós precisamos ter uma vida plena e feliz, é possível, no Espírito Santo, sempre. Então, nós precisamos trabalhar, orar, e juntos buscar essa santificação maior, buscar crescer, buscar um renovo, porque Deus espera isso de nós. O Espírito Santo quer fazer isso em nós, tá? Então, deixe o Espírito Santo agir. Convide o Espírito Santo não só para habitar em você, mas para controlar você, orientar você, ensinar você, de tal maneira que as ações dele sejam vistas como as ações de Cristo, através da sua vida. Isso é possível? Sim, é possível. O Espírito Santo quer estampar Cristo em nós. É isso que ele quer estampar Cristo em nós, tá? E quando eu permito isso acontecer, isso acontece. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, apóstolo Paulo, a presença do pecado é real. Todos nós somos pecadores. Inclusive, se você ler o texto todo, ele vai dizer: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Esse me livrará do corpo dessa morte. Eu até gravei esses dias um momento sublime, falando sobre esse assunto, né? Os soldados romanos, quando eles voltavam de uma batalha vitoriosa, e eles traziam os prisioneiros, tá? Eles pegavam os corpos dos soldados romanos que morreram na batalha, colocavam sobre os ombros do prisioneiro, amarrava nas costas do prisioneiro, tá? E amarrava de um jeito que ele não pudesse soltar, e esse prisioneiro transportava o corpo do soldado romano até a família, até Roma, quando eles estavam voltando. Então, esse corpo morto amarrado nas costas, vinha apodrecendo na viagem, não vinha? Vinha apodrecendo. E vinha apodrecendo de tal maneira que esse corpo ele ia se deteriorando, de tal maneira que parece que ele estava abraçando o prisioneiro. Vinha colando nele, tá? Então, Paulo teria usado essa expressão, tendo essa figura em mente: quem me livrará do corpo dessa morte?
Estou carregando um fardo, uma mochila pesada que se chama morte. Quem me livrará? Qual foi a resposta? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só Ele pode nos livrar do corpo dessa morte. Então, o pecado é algo real na minha vida e na sua vida. Você lê os textos bíblicos do programa, do culto de hoje? É isso que está dizendo aí. É uma realidade. Nós não podemos brincar com isso. Somos pecadores por natureza. O fato de você ter nascido de novo não significa que você está livre do pecado, de pecar. Você pode estar livre das consequências do pecado, mas de pecar não. E podemos abrir. Então, não reine, portanto. Pecado está lá. Aquela ideia, aquela velha história, você pode um passarinho fazer ninho, né, na sua cabeça. Você não pode evitar de um passarinho pousar sobre você, mas deixar ele fazer um ninho, você pode. Você pode não permitir que um passarinho faça um ninho na sua cabeça, mas pousar não, assim como o pecado. Somos pecadores por natureza. Então o apóstolo Paulo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Olha só o que ele diz no versículo 22 de Romanos 6. Tá? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, não reine. Não seja escravo do pecado, seja escravo de Cristo. Que Ele sim, através do seu Espírito, esteja reinando no seu coração. Isso vai produzir em você santidade e vida eterna. Santidade e vida eterna. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, para a gente terminar, ele termina falando sobre a questão do fruto, né? Do fruto, isso é maravilhoso, eu gostaria que você pensasse seriamente nisso. Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então é uma questão de semeadura, é uma lei universal, que funciona sempre. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta arroz, você colhe arroz. Então, se você semeia na carne, está sempre preocupado com as questões do mundo, questão do pecado, não se preocupa com o pecado ou não, você vai colher consequências terríveis. Mas se você semeia no Espírito, você vai colher bênção. Para isso, nós precisamos de ajuda, e ajuda do alto. Nós podemos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, orar uns com os outros. A igreja existe, a igreja está no mundo para isso. Mas a vitória mesmo nós só podemos alcançar em Cristo Jesus. Vamos pedir isso aí. Vamos cantar, menino, agora, que fala sobre esse assunto. É uma oração que nós vamos fazer aos céus, né, nesse sentido. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Isso é fruto do Espírito Santo. Vamos cantar, hino 169, vamos ficar em pé, amados, para esse cântico.
Irmãos, para aqueles que nasceram de novo, é muito mais fácil a vida cristã, dedicada ao Senhor, ajudado pelo Senhor, porque a proteção de Deus e a mão estendida dele, coisa extraordinária para nós. Então, para o crente é mais fácil, é mais lucrativo ele ser fiel do que não ser. O crente, viver como crente carnal, tem ônus, tem um preço a pagar. Lamentavelmente tem gente que acha que pode brincar com isso, mas não pode. Viver de qualquer maneira não pode. O crente não. Se você nasceu de novo, tá? O comentarista falando sobre Moisés, coitado, deve ter ficado super chateado quando Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Só todo mundo vai entrar, você não. Aí ele sobe no monte para morrer, e de lá então ele fica vendo, né? É claro que isso não está na Bíblia não, né? Vendo o povo entrando e ele não. Meu Deus, aquela irmã está entrando fofoqueira. E ela está entrando. Aquele homem, meu Deus, aquele homem vai entrar e eu não. Aquele camarada vai entrar e está entrando. Todo mundo entrando e ele lá de fora. Ele não. Aí ele queixou-se com Deus. Ele disse: Moisés, o detalhe é o seguinte: nenhum deles esteve frente a frente comigo como você sempre esteve. Você tem uma responsabilidade, você tinha uma responsabilidade muito grande. Estranho, né? Tempo atrás eu contei uma história para vocês aqui de um rapaz que achava que pode brincar com essa questão. Ele tinha um sonho, comprar uma moto zerada, era aquela moto, era aquela marca e era aquela potência, e ele conseguiu comprar a moto. Comprou a moto e foi na loja buscar a moto. Sábado, não tinha mais como emplacar, não tinha mais como registrar, e ele não podia andar com a moto. E então, mas ele queria muito mostrar a moto para a noiva naquele dia, e ele bolou um jeito de ir para casa de moto. E ele morava lá para aquele lado de Japeri, depois de Nova Iguaçu. E depois de Nova Iguaçu, subindo, começa a subir, tem um posto policial lá, a Polícia Federal. E ele teve uma ideia brilhante. Pegou a moto no centro de Janeiro, ele ligou e foi embora, com a sua zerada, né? Quando chegou que o posto está lá, ele desceu da moto e foi empurrando a moto. Para passar no posto. Aí quando chegou no posto, o policial: ô meu amigo, o que é isso aí? Aí eu disse: não, sou policial, é que eu tinha um desejo muito grande de ter uma moto nova, e eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, que quando eu comprasse a minha moto, eu ia até lá na Aparecida do Norte a pé, fazer uma penitência. Então estou levando a minha moto para ela abençoar, lá na Aparecida do Norte. Vocês sabem que é São Paulo, né? É lá em Riba. O guarda ficou tão bobo, embasbacado, né? Que ele falou: rapaz, vai embora, o camarada. E olhando para trás, quando ele saísse da visão, do raio de visão onde ele montava na moto, e ia embora, né, para Japeri. E quando ele está indo, olhando para trás para ver se o guarda já tinha entrado lá para a guarita, vem uma moto, o guarda numa moto. Ele parou perto dele. Sim, meu amigo, eu falei com o meu comandante lá, contei a sua história, ele ficou tão comovido que ele mandou te acompanhar até a Aparecida do Norte. Eu vou te acompanhar, vou te dar proteção até a Aparecida do Norte. Quer dizer, irmãos, tem muito crente empurrando moto por aí, arrastando correntes, brincando com coisa séria. A gente precisa tratar desse assunto. E a oração é essa: mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Querido Pai, queremos nesse instante, ao tempo em que confiamos na Tua Palavra, sabemos que ela é para nós e para esse tempo, queremos fazer a Tua vontade. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece as nossas carências, o Senhor conhece, Deus, onde nós somos fracos. E é exatamente aí, Deus, que nós queremos vigiar mais. Tenha misericórdia de cada um de nós.
Abençoa os teus filhos que estão aqui, aqueles que estão em casa, cuida deles, abençoa o teu povo espalhado por esse Brasil afora. Meu Deus, esse país pode ser um país diferente, se a tua igreja for de fato uma igreja. Eu creio nisso. Desperta o teu povo, Senhor. Queremos fazer a tua vontade. Queremos, Deus, que as marcas do teu Filho sejam vistas em nós. Para isso nos submetemos. Clamamos, ó Deus, por misericórdia. Abençoa a tua igreja. Cuida dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados? Você que não está empurrando moto, nem arrastando corrente, dê um abraço aí. Você está com as mãos livres, você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Vamos para casa, uma boa semana.